Muito bem. Então vamos lá. Então, assim, é como eu estava colocando para vocês. O Enem gosta dessa situação de dar um texto, por exemplo, uma situação, e aí depois no comando ele pergunta: olha, nessa situação aqui, nessas características geográficas desse país, dessa localidade, qual seria o melhor meio de transporte? E aí tem uma coisa que eu tenho muito medo. Qual é? Durante muito tempo, até alguns professores de geografia eles vendiam muita ideia de que o melhor meio de transporte de todos é o fulano de tal, o meio tal. E não é bem assim. Eu costumo colocar que, às vezes, um meio de transporte, ele até pode ser melhor do que outro, em condições assim gerais, mas vai que aquele país não tem condição geográfica para aquilo. Então, vou dar um exemplo simples. Alguém pode falar assim, Rafael, um transporte marítimo, muitas vezes, ou por rios, é mais barato do que um transporte por caminhões. Mas aí o cara está num país como o Canadá, que boa parte dos rios congelam durante uma parte do ano. Então, o que vai adiantar? Então, eu estou num país que a maior parte dele é um deserto. E aí, tudo bem, o rio é show, mas o país é desértico. E aí, como é que você faz? Então, eu gosto de dizer para o aluno, primeira coisa, quais são esses modais, né, de transporte? E aí, é bom a gente ficar de olho nessa expressão modais, que antigamente era o que a gente chamava de meios de transporte. Mas ninguém usa mais essa expressão meio, sabia? O nome hoje bacaninha, até para você colocar numa redação, seria o termo modal. Mas modal é modo, meio de transporte e tal, então é a mesma coisa. Quais são esses modais mais utilizados no mundo? Bora lá. Qual é, Joaninha? Vamos lá, ferroviário. Então, peraí. Então, eu tenho aqui o ferroviário. Então, eu tenho aí, você está me falando dos caminhões? Vou colocar como transporte rodoviário, de navio e tal. A gente poderia colocar aqui aquaviário, certo? Mas esse aquaviário, opa, deixa eu ajeitar aqui. Esse aquaviário aqui, alguém pode até falar assim, Gama, pega o transporte fluvial, pega, que seria através de rios, né? Pega aquele transporte também marítimo, oceânico, né? Também. Até também esse aquaviário, a gente pode pensar naqueles transportes também lacustres, viu? Aí o cara vai dizer assim, lacustres, lacustres seria o quê? Os lagos, certo? Porque fluvial está mais ligado à ideia de rios, então navegação nos rios, e lacustre está ligado à ideia de navegação em lagos. É porque, assim, no Brasil não é muito comum navegação lacustre. A gente quase não tem lagos, né? Os maiores lagos que nós temos são lagos, a gente já viu isso, de hidrelétricas, mas se fosse, por exemplo, um país como os Estados Unidos e o Canadá, tem aqueles grandes lagos, que os caras utilizam demais aquilo ali para navegação. Né? Então, de fato, tem essa navegação também. E aí tem o aéreo, né? E tem um transporte que cada vez mais está caindo nessa guerra agora da Ucrânia. A gente falou muito sobre ele, que é o transporte através de dutos. Aí nesses dutos, a gente tem aqueles oleodutos, tem os gasodutos e tem até um transporte desse de tubulação que leva grãos também. Já tem deles que podem transportar, por exemplo, soja, milho, sem problema nenhum, tá? Então, esses dutos aqui que nós chamamos, nada mais são do que transporte parecido com tubulações. Beleza. Aí vamos lá. No Brasil tem todos esses modais, sim ou não? Tem. Dutos, sim. Sim, a gente tem, por exemplo, até aqui no Ceará tem gasoduto, pequenos gasodutos, mas nós temos oleodutos e tal. A gente tem um grande gasoduto que é aquele Bolívia-Brasil. São mais de 2.000 quilômetros, certo? E não é o único. Então, assim, a gente tem sim, ferroviário nós temos, rodoviário nem se fala, né? Que é o que a gente mais utiliza. Aquaviário nós também temos. Isso no norte o fluvial é muito forte. O oceânico, claro que nós temos até para exportação e tal, né? Nos nossos portos ali. O aéreo também temos. E dutos temos sim, inclusive com esse gasoduto aí, Bolívia-Brasil.
Bom dia, jovem. Tudo bem. Então, beleza. Ok? Então, lembrando na provinha do Enem, o Brasil tem todos esses modais aí, certo? Muito bem. Vamos lá. Uma outra dica para vocês, excelente também para o Enem. Disse no começo da aula que eu não gosto muito da ideia de que, qual é o melhor? Cara, não existe o melhor meio de transporte assim em termos absolutos. Você tem sempre que fazer algumas perguntas para saber qual é o melhor meio de transporte de acordo com algumas características. Por exemplo, é bom que a gente olhe o que na hora de escolher um meio de transporte ou um modal de transporte. Então pronto. Então vamos lá. Quando eu boto assim, qual o melhor meio de transporte, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o tamanho do país ou tamanho da região, né? Então temos que olhar também as características climáticas, principalmente, vamos botar aqui. Na verdade, você tem que olhar características climáticas, acho que para todos esses meios de transportes, porque, por exemplo, um transporte ferroviário, você vai dizer assim, Gama, mas o transporte ferroviário, acho que ele funciona em qualquer clima e tal. Tá, mas é assim. Se você vê que um local, por exemplo, cai muita neve, dificilmente você vai usar um transporte rodoviário, porque escorrega muito, né? Fica perigoso a estrada e tal, não sei o que, aí você, então vou optar pelo ferroviário. Se você está num lugar que tem baixa visibilidade, outra coisa, além de ser característica climática, acho que uma coisa que pesa muito também no Enem é que ele fala as características climáticas e do relevo. Não pode esquecer que outra coisa que tem que ser levado muito em consideração é o relevo do local. Então, vou dar um exemplo. Tem uma questão do Enem que diz logo, um transporte, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, o aquaviário, principalmente o fluvial. Ó. Esse aqui não. Isso aqui não tem nada a ver com relevo. Em tese, praticamente nada a ver. Esse aqui é altamente dependente do relevo de um local. Por quê? A gente sabe que tem dois tipos de rios, né? Mais convencionais, os de planície, que são mais assim, né? Planos, e os rios de planalto, que são cheios de altos e baixos, então acidentado e tal, cheio de quedas d'água e tudo mais. Beleza. Lá na provinha do Enem, qual dos dois predomina no Brasil? Não. Então já vamos anotar aí. No Brasil, bota essa informação aí em algum lugarzinho. No Brasil, há predomínio de rios de planaltos. Então, vou puxar essa informação bem aqui, ó. No Brasil, há predomínio, acho que não tem essa vírgula aqui, há predomínio de rios de planaltos. Mas engraçado, ao contrário, quando ele entra no Brasil, o rio Amazonas é extremamente plano. Para você ter uma ideia, ele é praticamente todo navegável no Brasil, de tão plano que ele é. Onde o rio Amazonas ainda é cheio de altos e baixos, é na nascente realmente, lá na Cordilheira dos Andes, no Peru e tal, mas quando ele entra no território brasileiro, Joana, ele é extremamente plano. Aí lembra daquela aula que eu acho que eu já dei de fonte de energia já, que eu até falei assim para vocês, gente, qual é o maior potencial elétrico, hidrelétrico, na verdade, né, estimado do Brasil, lá na Bacia Amazônica. O maior potencial instalado, o que gera mesmo, é lá na Bacia do Paraná, no centro-sul do país. Mas aqui tem o maior potencial para gerar energia, se for feito hidrelétricas, né, e tal, é lá na Bacia Amazônica. Aí, outro dia um aluno pegou e disse assim, Gama, mas como é que pode o maior potencial ser lá, se eu estava lendo que o rio Amazonas, ele é um rio extremamente plano. De novo, tem aquela diferença entre rio e bacia hidrográfica. Se for só o rio Amazonas, ele é extremamente o quê? Plano. Você não vai instalar hidrelétrica nele.
Mas ele vai ser extremamente utilizado para quê? Para navegação. Quais são os rios, na verdade, que podem gerar muita hidroeletricidade na Amazônia? Os afluentes do rio Amazonas. Tanto é que as grandes hidrelétricas são instaladas no rio Xingu, no rio Madeira, que eles são afluentes, então eles estão na bacia amazônica, mas eles não são o próprio rio Amazonas, tá entendendo? O rio Amazonas é muito plano. Então, de novo, vamos recapitular, porque a aula é sobre transportes, né? O que predomina no Brasil, então? Rios de planaltos. São bons para quê? Para geração de hidroeletricidade, mas já são ruins para quê? Hidroeletricidade. Pronto. Então vamos lá. São ruins para navegação, ó, por conta desses altos e baixos, mas são ótimos para a geração de hidroeletricidade, certo? Mas vem cá, tem alguns rios desse aqui de planaltos no Brasil que podem ser navegáveis? Sim. Aí você tem que fazer obras de quê? De correção ou de adequação. Qual é a mais famosa, que o Enem cobra muito? É aquela obra que você faz tipo uns elevadorzinhos assim, ó, que tem no Canal do Panamá. Isso, esses elevadores que você fecha uma portinha, aí o nível da água se iguala, seja para o navio descer, ou seja, se ele for tentar subir. Essa obra aqui são aquelas chamadas comportas ou eclusas. Aí, de novo, existem eclusas no Brasil? Tem aqui em Sobradinho, na Bahia, você encontra. Na hidrelétrica lá de Sobradinho, se você visitar lá, você vai ver uma grande eclusa que tem justamente para os navios subirem ou descerem o paredão lá da hidrelétrica. Agora são obras de engenharia, gente, gigantescas, viu? Monumentais, mas algumas são gigantes. Então, assim, não é impossível navegar em rios de planalto, tá? Mas eles dão mais trabalho porque você tem que fazer essas obras, assim, às vezes, de correção. Naturalmente, os de planície são melhores. Aí é que tá. É como eu estava dizendo para a Joana, viu? Clara, que está em casa. Pergunta aqui foi assim: se você está num lugar que tem muitos rios, não é nem rios, né? Um local tem muito planalto. Então, o relevo é muito, como é que eu posso colocar? Acidentado. Por incrível que pareça, talvez seja mais fácil você utilizar o transporte rodoviário nesses locais. Mas deixa eu te falar, o aquaviário talvez vai ser difícil você usar um transporte fluvial, porque os rios, queda d'água vai ser muito acentuada. Você usar um transporte aéreo pode ser perigoso. Eu nunca me esqueci aquele acidente da Marília Mendonça, um especialista em aviação. Ele no Fantástico, ele foi reconstituir o acidente. Ele mostrando o relevo. Olha que nem essas coisas todas, né, de acidentado e tal, mas era em Minas Gerais, se eu não me engano, que o acidente aconteceu, né? E era num local que tinha muita, assim, pequenas colinas e tal. Então ele colocando como era difícil a aviação ali. Então até isso também é difícil. Agora, por incrível que pareça, você fazer trens, você vai ter que fazer aqueles túneis, porque o trem muitas vezes ele tem dificuldade para subir, que ele é pesadão demais. Então, para um trem subir uma elevação é complicado. Por isso que a gente às vezes vê até em desenho animado, quando você vê uma montanha, às vezes você tem uma estrada assim, circundando para conseguir subir. Então, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil fazer uma rodovia nesses locais muito montanhosos do que você conseguir fazer ferrovia. Esse aqui é difícil também, porque os rios vão ser praticamente impossíveis, e até o transporte aéreo também perigoso. Certo? Mas vamos lá. Então, olha só, recapitulando até agora, o que são modais? É o mesmo que meios de transporte. Ferroviário, rodoviário, aquaviário, que se divide naqueles ali. Aéreo, duto, que é por tubulação.
Fiz uma pergunta ali, qual é o melhor meio de transporte? Não tem resposta pronta. A resposta é depende. Depende do quê? Tamanho da região. Esse tamanho da região, Joana, faz o seguinte, acrescenta aí e bota assim, ó. Ele vai dizer muito sobre a distância a ser percorrida. Como é teu nome? Vivian. Vivian, aprendam logo uma coisa. Sabe qual é o melhor meio de transporte de todos esses aí para distâncias curtas? O que, é que eu chamo de distância curta? 150, 200 quilômetros. Qual é o melhor? É o caminhão, é o rodoviário. Por isso que eu acho sacanagem também que o pessoal pega o transporte rodoviário sempre para Cristo. Às vezes o cara não sabe, aí o cara vai explicar alguma coisa e diz assim: olha, o Brasil usa muito transporte rodoviário. De fato, usa. A gente usa mais do que deveria. Isso aí é fato. Tanto é que no Brasil, por conta já de uma política histórica nossa, a gente sofre de um problema, eu vou colocar bem aqui, ó, Brasil, e seria um problema para a gente, ó, o tal do, até abre aspas, rodoviarismo. Esse ismo aqui, ele vai estar ligado à ideia de um exagero. Gama, a gente exagera mesmo na rodovia? Exagera, a gente usa mais do que deveria. Só que o problema do rodoviarismo está em uma coisa, qual é? É quando você usa esse transporte rodoviário para longas distâncias. A entrega. Lá nos Estados Unidos tem um lance que eu acho muito interessante. Eles até usam, às vezes, João, no caminhão para algumas distâncias longas, mas no geral, eles usam para distâncias curtas, que é o ideal. Olha, tem um vídeo que, assim, reproduzindo aqui bem rápido, tem um vídeo do Jornal da Globo, esse vídeo tem quase uns 15 anos. Ele comparava a produção de soja no Brasil e nos Estados Unidos. Ele até colocava que a produção de soja no Brasil era mais barata, e é mesmo, e mais eficiente do que a produção de soja nas fazendas americanas. Tanto é que os fazendeiros americanos até viajam para cá, ele dizendo na reportagem, para saber como é que a gente consegue produzir soja tão mais barato do que eles. Só que eles dizem que o Brasil, dentro da fazenda, é o melhor do mundo. Mas eles falam assim que o problema brasileiro é da fazenda para fora. Em que sentido? Quando vai pegar a famosa logística, o escoamento. Lá, Joana, foi que mostrou na fazenda, viu, Vivian? O cara pegava, era o pai e o filho só na fazenda, trabalhando. Depois que eles colhiam a soja, o pai dirigia só 90 quilômetros no caminhão, só 90. Aí descarregava já na balsa, no navio. O navio percorria quase todos os Estados Unidos, já saía no oceano e ia embora para o país que tinha comprado, né, a soja. No Brasil, o caminhoneiro dirigiu quase 900 quilômetros. A viagem podia demorar até uma semana, esses 900 quilômetros. Depois ainda colocava num trem. O trem ainda levava para o Porto de Santos para só depois ir para o navio. Resumindo, eu lembro até hoje, é como se a tonelada de soja valesse R$ 482 no Brasil, R$ 482 nos Estados Unidos, mas no final sobrava no bolso do americano, tipo assim, US$ 400. O resto era custo de transporte e tal. No Brasil, 300 e pouco só. Porque o custo de transporte no Brasil é muito alto. E ainda tem um problema. A gente ainda está falando de estrada, mas que algumas rodovias dessa no Brasil ainda tem problemas, porque se fossem assim, tudo pavimentada, bonitinho, o Brasil tem, acho até que mais estradas que não são pavimentadas do que pavimentadas. Certo? O Brasil ainda tem muita estrada de terra. Aí fora aquelas que sequer são duplicadas, né? E aí tem problema de sinalização. Aí você vai ter buraco e por aí vai. Por exemplo, já viram aquelas autobahns na Alemanha? As famosas autobahns que eles chamam, né? É um orgulho deles. Os caras botam até 140, 160 por hora, lá é brincadeira. Mas vocês já viram como é, gente? Tem uma parecida no Brasil. Não sei se alguém já andou por lá. Eu já andei muito, inclusive dirigindo, na tal da Freeway que eles chamam, que é aquela que vai de Curitiba até Porto Alegre, passando por Florianópolis.
é impecável. Impecável. Agora é tudo pedágio, que é tudo privatizado, né? No Centro-Sul. Mas a freeway que eles chamam, inclusive é freeway que eles chamam mesmo, que é como se fosse assim, estrada livre, trânsito livre. São duas, três mãos. Então, o risco de acidente é até menor. Porque não tem. Boa parte dos acidentes no Brasil é batida frontal. Que é o que mata mais gente, né? Quando você bate de frente. Não tem perigo de ter batida frontal aí, é muito raro porque são três mãos indo e do outro lado tem três mãos voltando. E assim, os caminhões andam sempre na mão da direita e tem câmera em tudo quanto é lugar. E tem sempre placas assim informando, olha, o máximo para o caminhão é 90 por hora, já o carro é 100, 110, depende do estado. Enfim, os Estados Unidos tem. Engraçado. E eu vou te dizer um negócio. O que eu notei lá no sul é o que você está falando dos Estados Unidos. Vai você andar naquela mão da esquerda, que é a mão rápida, e você ficar fazendo hora ali devagarinho. Tanto é que lá, interessante, eles já estão tão acostumados com a ideia da freeway, igual nos Estados Unidos, que você só usa a mão da esquerda só para passar e você já dá seta e volta para essa mão aqui, ó. Porque você deixa livre para ambulância, para quem quer andar rápido e tal e tal. É incrível. Aqui no Ceará, a gente ainda vê, por incrível que pareça, a galera às vezes anda, tem três mãos, o cara fica na mão da esquerda, tipo assim, devagarinho. Lá não existe essa menor possibilidade, cara. Lá eles usam, se você já vê um carro vindo atrás, você já dá seta. Eu fiquei impressionado com a velocidade que eles andam. E como eles não admitem mesmo, assim, eles jogam luz mesmo e assim, cara, você quer andar devagar, mão da direita, do meio, mas essa aqui, a terceira, que é a da esquerda, dá licença. Porque realmente é a mão rápida quem quiser andar rápido. Então, enfim, essas são as autobahns que a gente chama. O highway em alguns lugares, aqui no Brasil chama freeway e assim vai. No Nordeste a gente quase não vê, mas no Sul a gente vê muito, porque lá no Centro-Sul tem muito essa ideia dos pedágios. Aqui no Ceará não tem nenhuma. Não paga pedágio em nada aqui. Não tem. Assim, agora lá no Sul você vai ver muito. É aquela ideia das concessões, porque a gente vai entrar numa discussão aqui, Gama é privatização ou é concessão? Eu costumo dizer assim, depende de que político é você, porque tem político que diz que concessão e privatização é a mesma coisa, tem político que diz assim, não, eu defendo só a concessão, mas não a privatização. O que é que seria a concessão? Não vende a rodovia, nem o aeroporto. Você deixa ali 20, 25, 30 anos a empresa administrando. Acho que a gente já comentou sobre isso. O aeroporto daqui é a Fraport que administra. Então, é uma empresa alemã que venceu lá a disputa e tal na época. Aí ela tem direito a 20, 25, 30 anos, geralmente é isso. 20, 30 anos. Aí ela administra ali, ela ganha para isso. Mas ela também tem cheia de cláusulas. Tanto é que depois que eles assumiram, a obra saiu, né? O novo hangar lá e tal, o internacional, e fluiu. Mas enfim. Aí tem gente que vai dizer a mesma coisa, porque nesse período de 30 anos é uma empresa privada que está. Tem gente que vai dizer, não, mas o nome correto não é privatização, porque privatização é quando realmente você vende. Aí alguns vão dizer, ó, a Vale foi privatizada, porque ela foi vendida. Tudo bem. Mas uma rodovia dessa, Gama, não é privatização, seria uma concessão. Então, enfim, e tem gente que diz que é a mesma coisa. Aí vai muito do pensamento de cada um, e isso é até usado muitas vezes como ideologia política. Porque, por exemplo, quem tende a ser mais de esquerda diz assim: não, eu não defendo a privatização, eu defendo só a concessão. Tá? Então, enfim. Aí vamos lá. Deixa eu ver uma outra coisa aqui para a gente. Sim. Então, o problema no Brasil é esse rodoviarismo, quando eu exagero no transporte rodoviário, sobretudo para longas distâncias. Tem um gráfico na internet, que é um gráfico que, deixa eu ver se consigo reproduzir ele aqui. Dá para ver quem está em casa? Dá. Que ele é um gráfico que é como se fosse aqui o custo e aqui seria a distância. Aí é como se ele fizesse assim nesse gráfico, ó. E eu adoro esse gráfico, acho que ele é bem didático. Por exemplo, esse transporte aqui, ó, para curtas distâncias, ó, ele seria o transporte rodoviário. Então vamos supor que bem aqui fosse
os 150 quilômetros, a distância, tá? Então, aqui seria o custo dele, né? Agora, se você pegasse, por exemplo, um transporte ferroviário, ele seria assim, ó. Então, à medida que a distância vai aumentando, então, assim, se fosse uma distância curta, o trem ele seria mais caro do que o caminhão. Vamos supor, daqui para Sobral, vamos botar até antes, que Sobral tem 200 e pouco, vamos botar daqui para Canindé, que é bem aí. Com certeza o caminhão ele sairia mais barato. Se eu usar o trem para uma distância curta dessa, sairia caro. Agora, se fosse daqui de Fortaleza para Porto Alegre, aí o ferroviário vai ficando mais barato. E o navio, por incrível que pareça, ele é muito caro para curtas distâncias, certo? Ele é mais caro aqui, ó. Só que à medida que você vai aumentando a distância que está mal feito, ó, o custo dele vai diminuindo. Então, e o aéreo é sempre assim, né? Na verdade, o aéreo é sempre o mais caro de todos, independente da situação. Até digo mais, o aéreo no Brasil geralmente é o contrário em relação à distância. Vocês já devem ter visto várias vezes. Se você pegar um voo, por exemplo, daqui para Juazeiro do Norte, às vezes é o olho da cara. Às vezes é mais caro do que o cara sair daqui para São Paulo. Mas por que que é? Primeiro, vamos lá. Às vezes o Brasil não é bom nesse negócio de aviação regional, que lá fora se faz muito. Estados Unidos faz muito, Europa faz. O que que é o transporte regional aéreo? É esse lance de você ter pequenos aeroportos bem espalhados em várias cidades, coisa que até um dia desse não tinha, só tinha aeroporto praticamente Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte. Nós temos agora 3 aeroportos que eles estão mais espalhados. Você tem o aeroporto de Aracati, você tem aquele aeroporto de Cruz, que é vizinho a Jericoacoara, que é o que a galera hoje pega os voos para ir direto para Jericoacoara, né? Só que é em Cruz, é um município vizinho. E tem o de São Benedito. Então vejam, olha o que foi que o Ceará fez. Se você pegar um mapa do Ceará, e aí para quem vai fazer o S, isso é importante. O principal aeroporto sempre foi esse e vai continuar sendo, que o de Fortaleza. Aí você tinha um aeroporto, tem, né? Sobral. Se eu não me engano, eu acho que o aeroporto de Juazeiro do Norte ele foi reformado há pouco tempo. Se eu não estou enganado. Você tem aqui Juazeiro do Norte, ó. Pronto, era assim. Aí nós fizemos aquele de Cruz, aqui, ó, que é para quem vai para Jericoacoara e tal. Tem o aeroporto aqui de Aracati, para quem vai para aquelas praias ali, Canoa Quebrada e tal, por ali. E tem aqui na Serra da Ibiapaba de São Benedito. Olha como você já espalhou. Isso aqui já é o primeiro passo para você, quem sabe, fazer aviação regional. O que que é? Aqueles aviões menores, como tem um voo para Sobral, não é avião grande, é avião pequeno, que faz o voo. Antes era diário, eu não sei como é que tá, tinha uns 5 da manhã, 5 da tarde, se eu não estou enganado, para Sobral, certo? Então vai e volta, beleza? Isso é aviação regional que a gente chama, ó. É você meio que viajar curtas distâncias de avião. Mas por incrível que pareça, isso é muito caro no Brasil, muito caro. Quando não acontece aquela cena que é ridícula, qual é? Que você quer ir para Juazeiro do Norte muitas vezes, e você sai de Fortaleza, vai para São Paulo, para depois voltar. Aí já é aquela ideia de como São Paulo tem o aeroporto mais movimentado do país, que é Guarulhos, que é o maior aeroporto que nós temos, né? Não é aquele dentro de São Paulo mesmo, de Congonhas, aquele lá não é grandão, mas é aquele afastado um pouco, né? Que é Guarulhos, região metropolitana. O GRU, né? A gente sempre vai comprar passagem e tal, a gente vê a abreviação dele, que é o aeroporto de Guarulhos. Tudo que é conexão internacional, não sei o que, praticamente é ali. Aí outro aeroporto que é muito importante também é o Galeão, no Rio de Janeiro, né? E o de Brasília, que é o Juscelino Kubitschek, ele também é muito importante. Para ir para a Índia, daqui vai para São Paulo, não vai ter voo direto daqui para a Índia. Por aí você vê. A gente não tem voo direto. O que a gente ainda tem direto aqui de Fortaleza, o que que era? Voo para França, Portugal, tinha aquele voo para Buenos Aires, tem que ver como é que tá, né?
E acho que não lembro os Estados Unidos, mas acho que sim também. É. Então você vê aí, né? Buenos Aires tinha aquele coisa, porque é do grande fluxo turístico, né? Não é nem de argentino vindo para cá. É muito da gente indo para Buenos Aires. Tinha um voo que era para Colômbia, que eu não sei como ficou, nunca mais ouvi falar nada. Quem teria um voo semanal para Colômbia, não sei como é que ficou. Aquele voo para a França, que era até aquela KLM, que seria uma empresa mais barata, parece que ela é da Air France, eu não sei bem, mas ela seria mais barata, né? Era aquela ideia de uma coisa, não sei se ela chega a ser considerada low cost, que é outra coisa também que tem lá fora, que aqui no Brasil ainda não tem para valer, que é aquele lance de aviação low cost mesmo, que é o custo baixo. O pessoal às vezes acha estranho, mas lá fora já tem avião que você paga para ir ao banheiro. Paga para beber água, paga. Assim, Gama, tu acha isso certo? É aquela história. O pessoal também, depende muito, porque assim, às vezes o voo é tão curto que você prefere dizer assim, cara, eu prefiro ir sem nenhum conforto, nada, e pagar uma passagem bem baratinha, e, do que ter aquela coisa que antigamente, vocês que não eram nem nascidas, a gente tinha uma empresa no Brasil chamada Varig, que era Aviação Aérea Rio-Grandense. Já foi considerado o melhor serviço de bordo do mundo. As pessoas viajavam literalmente de terno e gravata muitas vezes. As mulheres usavam roupa de gala mesmo, de festa para viajar. Era um evento social. Os jantares dentro da aeronave, você recebia champanhe, uma garrafa de champanhe. Era coisa realmente extremamente elitizado e era um negócio que era como é que a gente fala? Não é experiência, era um status, certo? Aquela coisa se fosse hoje na época dos celulares e tal, era todo mundo batendo selfie, mostrando as comidas, as coisas, dizendo, olha aqui, porque era realmente luxuosíssimo o serviço de bordo da Varig, né? Os talheres. Isso, aí tinha a VASP também, que era Aviação São Paulo e tal, não sei o quê. Transbrasil eram essas. Não existia nem Latam, que hoje é a mistura da TAM brasileira com a LAN chilena, não existia Gol, não tinha Azul, nada. Aqui no Brasil era Transbrasil, Varig e VASP, viajar de avião realmente era muito caro. Gama subiu muito agora, subiu as passagens quase que dobraram de um tempo para cá. Querosene de aviação caríssimo, a guerra também inflacionou, tem demanda também em alguns lugares, enfim, está muito caro. Eu vi o presidente, o CEO da Azul, dizendo que se não cortar custos, vai voltar a ser algo de luxo viajar de avião no Brasil. Mas acho que o de luxo que ele fala não é a história do luxo do avião em si, mas do luxo do valor, do custo que vai ser você viajar de avião. Antigamente era caro, mas você tinha todo um glamour, era glamour a palavra que eu queria ali, era glamuroso mesmo, né? Pronto, ainda são essas empresas aí que ainda tem, né, a Fly Emirates e tal, e por aí vai. Não sei se é Etihad também, alguns têm, né, a Qatar e tal. Não. Aí a aviação low cost, que nunca chegou para valer no Brasil, que seria essa ideia de uma aviação talvez mais regional, para curtas distâncias, mas o Brasil ainda é muito pobre nessa ideia de aviação regional. Mas enfim, o avião sempre é muito caro. Aí você vai dizer assim, mas nunca uso o avião? Não. Aí é como eu sempre digo para o meu aluno. Vai depender também de uma outra coisa aqui que a gente está esquecendo e que talvez seja o mais importante: o tipo de carga. Então vamos lá. Antes de escolher qual é o melhor modal de transporte, eu preciso saber como é que é a carga que eu vou transportar. Ela é cara? É barata? Qual outra pergunta que eu tenho que fazer? Ela é delicada, frágil? Ou ela é perecível? Então ela estraga rápido ou não? Ela é delicadinha? Porque se ela for delicadinha, frágil demais, como é que eu jogo no porão de um navio? Como é que eu jogo num trem, num vagão? Tem que ir de avião. Não é à toa que vamos lá. Vamos pegar um exemplo tão característico. Toda a vida que a gente via a. Deixa eu tirar isso aqui. Toda a vida que a gente via a chegada das vacinas, não é nem das vacinas. O que estava chegando aqui no Brasil era o famoso IFA na Covid. Insumo farmacêutico ativo. Praticamente vindo de qual país, pessoal, lembram? Da China. Lembra que sempre chegava no aeroporto, aquela coisa toda, descarregando no avião e tal. Primeiro, era uma coisa urgente,
chegar esses lotes do IFA para que o Butantan pudesse fazer, principalmente a ideia da Coronavac lá e tal, né? E a Fundação Oswaldo Cruz fazer lá da AstraZeneca e tal. Delicada, porque é um insumo farmacêutico, né? Talvez perecível também, deve ter alguma ideia de uma condição talvez adequada de temperatura, alguma coisa, e toda uma. Sim, da Pfizer. Então, claro que o cara pode dizer assim: ah, mas eu poderia trazer um container refrigerado desse num navio e tal. Não, mas aí era uma coisa urgente e outra. É uma coisa valiosa em todos os sentidos. Valiosa do ponto de vista do. Que essa ideia do valor é aquela coisa do preço e valor, né? Tanto é caro realmente um IFA desse, como é valor porque é o que estava salvando vida ali naquela época, né? E ainda hoje. Então, avião. Então eu sempre digo, vamos transportar remédios, vamos levar de avião. Às vezes a gente transporta frutas e flores aqui do Nordeste para a Europa. Vai de avião, porque as frutas são muito delicadazinhas, estragam rápido, tem aquela coisa. Então, sim. Mas essas flores da Holanda, às vezes são compradas algumas aqui no Brasil. A Holanda, ela é o maior distribuidor de flores do mundo. Ela compra flores. Teve uma época que a Holanda comprava a maior parte das flores que o Ceará exportava, quando o Ceará assim, exportava muito. Depois ficou muito para mercado interno, ainda deve ter alguma exportação, não sei como tá, porque vai muito de época. A Holanda ela comprava, chega lá, ela distribui para a Europa e eles mandam de avião, porque é delicado, é uma flor, né? Isso. Então, né? Se não vão murchar, se não vão e acabou-se. Então, pessoal, olha muito além do tamanho da distância, olha para as características climáticas do lugar, do relevo, e olha para o tipo de carga, se ela é volumosa, não é, se ela é cara, é barata, se estraga rápido, não estraga, por aí vai. E até se tem perigo de ser roubada, porque o caminhão no Brasil ele ainda tem um outro problema grave hoje, que é o roubo de cargas. Você fazer um roubo de carga, por exemplo, no avião, é difícil. Embora a gente viu, ano passado, ano retrasado, aquela carga, acho que foi de ouro e tudo, lá no aeroporto, que os caras, mas lá no solo, né? E a vacina, vocês sabem que quando descarregava, tinha polícia, tinha tudo levando o negócio e tal, o IFA ali, né? Batedores, aquela coisa toda. Mas enfim, caminhão no Brasil tem esse problema ainda do custo ser alto, porque entra também custo de seguros da carga. E nós pagamos por isso, quem paga somos nós, consumidores, né? A gente ainda tem embutido ali naquele frete, alguns deles tem custo também de seguro que as empresas cobram, porque tem risco da carga ser roubada. No Brasil tem muito roubo de carga, a gente nem imagina, mas é muito roubo de carga mesmo. Certinho? Então, beleza, né? Uma outra coisa aqui que eu preciso falar para vocês, que é um termo que o Enem cobra muito. Eu ia apagar ali, vou fazer aqui nesse cantinho. Deixa eu ver se dá para a galera enxergar. Dá. É o famoso transporte de cabotagem. Anote aí. Cabotagem. Já ouviram falar nisso? Vocês vão ver muitas questões do Enem, às vezes não é a resposta. Mas o aluno, eu costumo dizer, ele precisa saber o que é, até para dizer que não é a resposta, né? Tem termos que você diz assim, não era a resposta, mas se você também não soubesse o que era, você diz, ah, como é que eu vou eliminar isso? Então aparece lá, transporte de cabotagem no Brasil. Você vai dizer, que diabo é isso? Transporte de cabotagem. É quando a gente utiliza, certo? Portos no mesmo país. É o transporte entre portos. Deixa eu apagar aqui. Fica mais fácil a gente visualizar. Vivian, tu já tinha vindo presencialmente?
Não, né? Voltou agora? Ah, muito bem. Então vamos que vamos. Gente, nesse transporte de cabotagem, eu acho que tem um bizu aí que ele é importante para vocês. Qual é? Vamos pegar aqui só um litoral brasileiro aqui, fajutozinho, só para servir de. Ó, vamos colocar alguns portos. Por exemplo, vamos colocar aqui o Pecém, né, só como exemplo. Vamos colocar aqui o porto de Suape, lá em Pernambuco, que é um porto importante. Bora colocar aqui o porto de Santos, né? Porto aqui de Paranaguá. Tá, beleza. E vou botar mais um lá embaixo, para ficar bem lá embaixo, que é o porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. É o de Santos, que é um dos maiores da América Latina, né? Então, assim, Santos é a cara do porto, né? Esse porto aí, agora sim, eu botei Paranaguá, porque é uma cidade também que depende altamente do porto, é no Paraná. Esse porto aqui também, para o Rio Grande do Sul, é importantíssimo, né? Esses dois aqui no Nordeste, hoje, eles são os mais importantes. Suape, em Pernambuco, Pecém. Para dizer que não, ainda tem um porto aqui também no Maranhão, que eu acho muito importante, que é o de Itaqui. O Pecém é aquele negócio, ele tem potencial, né? O Pecém, a localização dele é espetacular. A gente costuma dizer assim, é perto para o cara ir para a Europa, né? É bom para ir para os Estados Unidos, e é bom para ir para a China, para a África, e também é bom para ir para a China, porque você vai pegar por aqui ó, o canal do Panamá, para dar a volta e sair na China. Então, assim, localização espetacular, que é aquele mesmo lance da localização de Fortaleza. Tem uma questão da ENEM que mostra os cabos submarinos, que vêm da Europa e dos Estados Unidos, se é submarino é óbvio, mas assim, no fundo do mar, para trazer internet e tal aqui para o Brasil, quase todos eles passam por Fortaleza. Aí depois desce para o restante, né? Vai lá para São Paulo por ali. Então a gente tem uma localização, dizem até que a localização de Fortaleza ela ia ser primordial para aquele centro integrado de combate ao crime organizado, que queriam fazer. Porque seriam assim vários estados, mas a base seria aqui em Fortaleza, porque a posição ela é muito boa. Sim, são chineses, né, que querem, chinês ou canadense, é porque tem, é só dar uma olhada aí. Estão querendo botar uma grana para explorar ouro aqui no Ceará. Só que já estão as polêmicas aí também por conta dos impactos ambientais, mas sempre aquele negócio, geração de emprego, economia e tal, parará. Tem sempre que ter um debate, um cuidado. Aí ninguém sabe. Eu só tô nessa dúvida, você falou aí chineses, eu tô nessa coisa porque também tinha uns canadenses na jogada, eu tô tentando só ver se eram canadenses ou chineses, mas eu vi as notícias, a galera querendo colocar uma grana aqui na exploração de ouro no Ceará, né? É. Vamos ver aí, né? O que é que vai dar. Bom, e aí sim, aí eu mostrei isso aqui para dizer o seguinte para vocês. A gente usa pouco isso, deveríamos usar mais. O que é esse transporte de cabotagem? Que seria assim, ó. Seria no lugar da gente fazer o que a gente faz hoje, ó. Por exemplo, às vezes a gente quer pegar uma carga aqui do Ceará e levar lá para o Rio Grande do Sul. Gente, geralmente vai como? Vai de caminhão, pela BR-116, né? Que, por incrível que pareça, começa aqui em Fortaleza e vai até lá no Rio Grande do Sul. Aí lá vai o cara, pega uma BR dessa. Ela não passa aqui no PCI não, tá? Mas passa aqui em Fortaleza e tal, mas é relativamente próximo. Então eu quero levar uma carga aqui do Ceará para o Rio Grande do Sul, ou o contrário, lá vai a gente de caminhão. Isso aqui é a burrice. Isso aqui é o que a gente chama de rodoviarismo, certo? O ideal aqui nesse caso, Gama, seria fazer isso aqui, ó. Talvez o caminhão 100, 200 quilômetros, Joana, vive, ó. Caminhãozinho daqui, então, se pouco o local de produção é aqui, ó. Transportaria até aqui. Daqui eu faria isso, ó. Aí talvez um caminhão daqui até Fortaleza. Não tem problema. Isso aqui seria interessante. Aí você vai dizer, Gama, mas deve demorar mais. É provável que isso aqui demore mais do que vindo de caminhão. Só que você vai levar muito mais cargas
Então, na hora que você vai levar por cabotagem, ó, olha o que que iria acontecer. Ficaria mais barato, ficaria menos poluente, que é outra coisa que o Enem pode cobrar de vocês. Até para uma redação isso é legal. Sairia mais barato, menos poluente e, em tese, eu diminuiria até risco de acidentes. Então, você roubo, embora tenha a pirataria. E essa pirataria é bom deixar claro para vocês. Às vezes, quando o cara fala assim, pirataria, a gente lembra daquele filme do Capitão Phillips, com Tom Hanks, que é baseado numa história real, um filme maravilhoso, acho que está até no Netflix, que aqueles piratas da Somália, da África, beleza. Mas aí, no Brasil já teve casos, e recentes, na Amazônia, de pirataria mesmo. Ali é prato cheio. Ali você pode pegar uma embarcaçãozinha, encostar numa daquela ali e roubar as pessoas, celular e tal, não sei o que, aliança aí, relógio e tal, pau. Então, roubar uma carga, só que tem. Então, assim, também pode existir o roubo de carga nessa modalidade aqui. Agora, os acidentes seriam menos, você teria talvez menos, o Brasil é um dos campeões de mortes no trânsito. Isso impacta o SUS, impacta a Previdência. Quando alguém morre ou fica inválido ali, aí pega uma pensão, alguma coisa. Então, isso aqui seria até menos poluente também. Agora, qual é o problema? A gente usa pouco isso. Aí vocês devem perguntar, por quê? Qual é o motivo? É porque os nossos portos mal dão conta daquele fluxo que é assim, ó, exportação e importação. Pronto. A prioridade desses grandes portos no Brasil é essa daqui, ó. Escoar e receber. Eles mal dão conta disso. Então, como é que eles ainda poderiam fazer a cabotagem? Ah, se bem que é assim, há quem diga que no Brasil, no geral, sem a gente olhar assim, algumas peculiaridades e tal, no geral, o melhor meio de transporte para muitos é o trem no Brasil. Por quê? É como você está falando, o navio é o que leva mais carga de todas. Mas tem um porém. Se for esse do litoral, é show. Você não tem que fazer praticamente obra nenhuma, só os portos. Precisa fazer a via aqui? Não, já é o mar. Precisa fazer alguma obra de adequação? Não. Mas uma coisa que o aluno às vezes não entende é que nos rios é completamente diferente. Então vamos supor, tu tem bem aqui o Rio São Francisco. Aí tu tem um outro rio bem aqui, o Jaguaribe. Então a primeira coisa, como é que você vai escoar uma carga, por exemplo, daqui para o Ceará? Aí você teria que conectar esses dois rios aqui, ó. Isso aqui é uma obra filha da mãe de engenharia. Haja vista a transposição, quanto tempo demorou, o valor que foi, a polêmica que foi de impactos ambientais, certo? Então há quem diga que, olha, isso aqui seria só para integrar essas duas bacias aqui, ó, Jaguaribe e tal. Outra, se ainda tivesse que fazer eclusas, tem coisa que nem eclusa, sabe o que você tem que fazer? Você tem que todo tempo estar dragando. O que é dragando? Tirando a areia do fundo do rio. Senão o navio passa e encalha. Tem local que você vai ter que alargar o rio, tem local que você vai ter que fazer canal. Então, além da questão financeira, pesa muito nisso aqui a questão ambiental. É, exatamente. Por isso que muita gente defende. Pronto, a sua pergunta vai ser respondida agora. Qual é a grande obra, uma das maiores do mundo, hoje acho que é a oitava maior do mundo, a oitava maior ferrovia do mundo em construção. É uma das 10 primeiras. É a famosa ferrovia Norte e Sul. Tá? É a ferrovia chama Norte e Sul. Quando ela chega aqui, ela faz um Vzinho, porque é para Itaqui. Na verdade, ela é mais para cá, tá? Que é só para você entender. Aqui seria para Itaqui, o outro lado seria para o Pará. Essa obra ela passa por 9 estados. Foi questão até da UES. Mas na época a UES cobrou, porque tinha passado uma reportagem do Fantástico,
que eu indico demais, se a gente puder aqui, quando voltar, eu acho que aqui dá certo, tem caixa de som, né? Mas é altinha, dá pra a gente escutar. A gente passar um vídeo de uma série que é chamada assim, Brasil, quem paga é você. Sensacional isso aqui, quem paga é você. Aí ele mostra essa obra. Essa obra ela começou no governo Sarney. Sarney que ainda é vivo, acredite se quiser, o Sarney é vivo, certo? O Sarney foi ali 88, 89, 90, até a eleição do Collor. Cara, sei não, o Sarney já deve estar com uns 90 e pouco, alguma coisa o Sarney tem. Mas o Sarney que ainda é vivo, né? É o primeiro presidente civil pós-ditadura, mas não foi eleito, né? Vocês lembram da história? O Tancredo é que foi eleito indiretamente lá, mas ninguém votou nele. O Tancredo morreu antes de assumir, e o vice do Tancredo era o Sarney. Mas a galera esperava mesmo que quem assumisse fosse o Tancredo Neves, né? O Sarney assumiu, governou ali até ter realmente a primeira eleição pós-ditadura, que foi a que deu vitória ao Collor. Tudo bem. O Collor não continuou a obra, o Itamar não continuou, o Fernando Henrique não continuou, o outro mandato do Fernando Henrique não continuou, o primeiro do Lula não, o segundo mandato do Lula, a obra foi retomada. E até hoje não está concluída. Cara, não, não, o custo é alto. Não, aí é uma coisa que é interessante para a gente. Fazendo comparativo entre as duas, rodovia, foi até legal você falar isso, e ferrovia. A gente sempre tem uma dicasinha que ela é assim, ó, rodovia é mais barata para fazer, para construir, então, mais barata para fazer, mais cara para manter, certo? O trem é exatamente o contrário. O que que é o trem? A ferrovia. Ela é mais cara a instalação, que isso pode cair também na prova, mas é mais barata a manutenção. Então, não é porque não, a ferrovia você tem muito custo. Ela é uma obra, mas assim, termina o Brasil Quem Paga é Você. Essa reportagem ela é de 2011 e 12. São 10 anos, né? Ela diz assim, até a Sônia Bride, que faz a série. Não, a série não, essa do transporte ferroviário no Brasil. Ferrovias e portos. Ela diz assim, se a obra já tivesse pronta, ela já teria sido totalmente paga, a obra, e ela já teria dado um lucro para o Brasil, aí ela coloca lá tantos bilhões. É aquele negócio que vale muito a pena. É aquele negócio que é assim, energia solar. Eu vou gastar uns 30, 40 mil aqui em casa. Talvez nem mais tudo isso, que barateou, né? Aliás, essa é uma notícia, viu? Agora recente, ela está em terceiro lugar em energia solar hoje no Brasil. Atrás da hidroeletricidade, da eólica para energia elétrica, e ela superou as termoeletricidades e está em terceiro. Mas aerogerador, né? De as pás eólicas. Sim, são gigantes, né? Para continuar. É isso mesmo. Não, de longe, quando você vê perto. E olha, eu fiquei besta como energia solar, mesmo com alguns problemas, assim, custo ainda, mas que barateou, mas ela atingiu a terceira posição. Foi semana passada isso. Então, enfim, é um custo alto que você tem, mas se eu tivesse grana, eu ia fazer lá em casa. Por quê? Você investe aqui 30 mil, depois você pensar que você vai ficar com uma energia muito mais barata, com uma manutenção mais. Então, assim, vale a pena fazer a ferrovia. Isso aqui não serve para dizer assim, não, vamos deixar de fazer, que o custo dela é mais elevado. Ó, uma curiosidade para vocês. Ferrovia dura tanto, mas dura tanto, e tem um porém. Vocês sabem que as antigas, elas tinham madeira. Vocês sabem que as novas não tem mais madeira. No lugar da madeira, parece assim um concreto, uma coisa, não tem mais madeira. Tu imagina agora o quanto que dura, ou que vai durar uma ferrovia dessa. Então, só para vocês sentirem o que eu estou falando, vocês sabem que o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte foi o Padre Cícero. E ele fundou a cidade, ele é do Crato. E ele funda
cidade de Juazeiro do Norte, ele é o primeiro prefeito. Vocês sabem que ele mandou construir uma ferrovia, né? Que é tipo ligando Crato a Juazeiro do Norte. Essa é a ferrovia que hoje passa o metrô do Cariri. Olha para você ver. Padre Cícero é o quê? 100 anos, né? Vamos botar aí, mais ou menos. Não sei bem ao certo, vamos botar 100 anos. Olha lá. Nessa reportagem do transporte de carga Brasil e Estados Unidos que ele compara, do jornal da Globo, no final, o americano diz assim: o transporte ferroviário, rodoviário do Brasil é como se fosse o deles há 50 anos atrás, e o transporte ferroviário do Brasil é como se fosse o deles, dos Estados Unidos, há 150 anos atrás. Sim, você vai usar. Da época você vai pegar ali. É porque, assim, na verdade, no Brasil, não vou dizer da época colonial. Nossas primeiras ferrovias, elas são da época imperial. Elas são Mauá, Mauá para frente. Então, até legal vocês falarem isso, ó. As ferrovias no Brasil, elas começam aqui, ó. A história delas, ó. É. Mauá é um cara que tem uma ligação muito forte com essa aula aqui todinha, de comunicação e transportes. Ele, a navegação na Amazônia, ele investiu. Ele investiu na iluminação a gás no Rio de Janeiro. Cara, impressionante. É. Impressionante mesmo, impressionante. Ele tem uma ligação muito forte. E ele foi o pioneiro, a primeira ferrovia do Brasil atribuída ao Barão de Mauá. Então, assim, a gente até costuma colocar, não da época colonial, mas as ferrovias brasileiras, muitas datam da época imperial. E aí, eis um problema. Isso aqui seria caro fazer, mas seria super importante. Já tivesse feita, aí ele mostra na reportagem que do jeito que é hoje, a soja tem que fazer isso aqui, ó. Tem uma produção de soja, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil. Olha o que ele diz que tem que fazer hoje lá, o fazendeiro. Tem que levar de caminhão um trecho, aí depois troca pelo trem, aí depois pega o navio aqui para ir para a China, ó. Canal do Panamá para ir para a China. O que é que faria aqui, ó? Aí seria o correto, ó. Caminhãozinho daqui para cá, poucos quilômetros, aqui caminhão, caminhão, sem sombra de dúvida. Jogaria no navio, desculpa, no trem. Só que o trem, essa distância aqui, você vai encurtar tudo isso aqui, ó, de frete marítimo. Cara, ele colocando que isso ia baixar 30, 40% os custos de transporte da empresa. Então ele dizendo assim, ó, para a gente ia ser um negócio impressionante. Hum? Mais um Metrofor? Ah, sim, quando ainda era o antigo. Tá, tá. Quando era o antigo ainda. Também cheguei a andar nele, bem antigo. Não sei se eu estava indo Maracanaú, Maranguape, alguma coisa assim. É. Ah, sim. É. Aí são trens urbanos. Isso o Brasil ainda tem muito. Rio de Janeiro, o pessoal anda muito de trem urbano em condições terríveis. Péssimas. Olha, os trens aqui de Fortaleza hoje, Metrofó e o VLT, não vou dizer que VLT é trem, VLT é uma mistura. Ele é a gente até brinca, ele é o neto do bonde. Ele é uma mistura de, parece ônibus que é leve, com seus três ônibus em cima de um trilho, ele é uma mistura. Tanto é que a gente chama de VLT, veículo leve sobre trilhos, que é muito bom, né? O nosso aqui é Parangaba, Mucuripe. E agora estão ampliando ele ali no aeroporto. Por enquanto é de graça. Eu não sei por que essa demora em cobrar, eu não entendo bem e tal, mas tá de graça até hoje o VLT, certo? Isso aqui serve também para explicar uma coisa para vocês, até na redação. Vamos parar com esse negócio, gente, de dizer que eu tenho que escolher um meio de transporte para todo o percurso. A palavra de ordem hoje nas apostilas, os materiais de geografia, é dizer que hoje a melhor coisa é a tal da intermodalidade.
ou transporte intermodal. O que que é isso? Você vai usar 3, 4 meios de transporte, não tem problema. Só que cada meio vai ser mais adequado para o terreno, para aquela distância e tal. Me lembra muito o que você estava dizendo, Joana, da história de, quando a gente voltar, a gente vai ver isso, do intervalo. A história da mobilidade urbana, que é sempre um tema possível de redação, né? Como é que a cidade do México, que já foi caótica, igual São Paulo, resolveu, amenizou muito o congestionamento deles? Eles são mestres lá em dizer assim: olha, não existe esse negócio da pessoa. Hoje é assim. Hoje eu vim para cá no meu carro e ando no dia a dia de carro. Infelizmente, a gente ainda tem que fazer isso. Ou então pegar um ônibus praticamente perto de casa até o local. Lá o que que eles fazem? Pega uma bicicleta dessa compartilhada da Unimed, perto de casa, aí pedala 1 quilômetro até um terminal. Chegou no terminal, deixa a bicicleta, pega um ônibus. Desceu do ônibus aqui, você pode pegar um VLT ou outra bicicleta e chegar no trabalho. Eles dizem que dificilmente você vai resolver o problema do transporte no mundo, seja de carga ou de pessoas, só com um meio de transporte. Não existe isso. Mas mesmo assim, agora os trens lá são terríveis na Índia. Vive tendo acidente, morte. Os da Europa não. Da Europa são trens de alta velocidade. Raramente você vê um acidente, mas não tem muito tempo. Na Espanha teve um, mas parece que mais imprudência, negligência do maquinista. Mas enfim. A China tem aí uns trens de alta velocidade por eletromagnetismo, transportando de cidades, que é um negócio impressionante. Quem tem ficado para trás nisso, e que é até apontado como, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ficado para trás nessa ideia de ônibus, trens de alta velocidade. Trens lá atrás. Só que eles meio que não foram para essa coisa do trem de alta, da modernização do trem. Então lá, beleza, o trem ainda é legal para carga, mas para passageiro nos Estados Unidos, na Europa não. O trem é usado para passageiros. Olha o Eurostar, né? Aquele que vai no Eurotúnel, que liga Inglaterra à França. Impressionante. Tem trem na França que atinge 400, até 500 quilômetros por hora quando quer. Mas no geral vai 300 ali, alguma coisa. É impressionante. Então, enfim, cabotagem seria isso, as ferrovias. Quando a gente voltar já já, a gente vai bater esse papo de mobilidade urbana. E aí vamos ver se a gente faz alguns exercícios, ver um vídeo aqui, beleza? Então nós vamos para o intervalo. Que horas que a gente volta? 10 horas a gente volta então. Certinho? Claro, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu interromper aqui um pouquinho.